e ela nos diz: estenda a mão, não só a mão do corpo, mas também a mão da alma. Deseje realmente que a pessoa que cumprimenta seja feliz e tenha paz. Que tudo que ela se relacione produza sucesso e bem-estar. Veja-se transmitindo nesse instante o melhor de si, as melhores vibrações. Pode ser que sem que você suspeite, o seu aperto de mão esteja levantando uma pessoa indisposta, triste, vacilante. Talvez esteja dando-lhe ânimo para viver. Transmita alegria. Quando você toca com prazer a mão de alguém, também a mão de Deus toca a você. Meus irmãos, essa mensagem é de uma mais pura realidade, porque a coisa mais linda é quando a gente recebe um sorriso, um abraço, um olhar carinhoso, amistoso, mesmo de quem a gente sequer conheça. É tão bom, aquele olhar toca dentro do coração e faz iluminar todo dia. Que sejamos assim, luz, em qualquer lugar que a gente esteja. Vamos fazer nossa prece inicial. Senhor Deus, Pai de amor e de bondade, nesse instante agradecemos, Senhor, pelo dia maravilhoso que tivemos, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite, recebendo essa energia maravilhosa, nessa troca de olhares e de carinhos, nesse ambiente de amor, aonde os amigos espirituais, trabalhadores da seara do bem, estão nos transmitindo toda essa energia. E que assim possamos receber todo o conhecimento que agora vamos ser passado para nós. Senhor Deus, muito obrigada. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, livrando-nos de todo o mal, assim seja. Boa noite. Sejam bem-vindos os nossos amigos, irmãos internautas que também nesse momento estão nos assistindo. Uma boa noite também para eles. Então, que a paz esteja com todos nós. E dando continuidade ao nosso trabalho de hoje, que há o tema central, que é constelação familiar. Nossa companheira Carla, nesse momento, vai falar sobre conflitos familiares, causas e superação. Então, seja bem-vinda, minha amiga, e boa sorte. Obrigada, dona Gil. Boa noite a todos, todas, pessoal de casa também, boa noite. Então, que Jesus nos inspire e que saiamos daqui entendendo um pouquinho mais do assunto, que a paz de Jesus também esteja dentro dos nossos corações, para que nós recebamos essa mensagem de agora. Então, um minutinho só. Como Dona Gil falou, o tema de hoje central é constelação familiar e conflitos familiares, causas e superação.
Antes da gente começar mesmo, propriamente, a gente vai brincar aqui daquilo de vale a pena ver de novo, sabe? É uma novela, né, que passa e eles repetem. Então eu vou repetir uma coisinha aqui pra gente. Vamos lembrar que somos espíritos imortais numa experiência de carne. Os palestrantes aqui têm dito muito isso. Sandra Naira falou isso, acho que o Daniel Barbuda, as demais palestras que eu sempre assisto, as pessoas sempre frisam. Porque a gente não pode esquecer. A gente não pode começar a falar de conflitos familiares sem lembrar disso. A gente precisa lembrar dos princípios da doutrina. Imortalidade da alma é um deles. E o tempo inteiro a gente tem que entender que a gente está aqui numa experiência. E por que nós estamos aqui nessa experiência? Porque nós somos espíritos imortais que continuamos errando e estamos tentando corrigir. Sem eu entender isso, eu não vou entender por que há conflitos na minha família, porque há conflitos perto de mim. Eu preciso entender outro princípio, que é Deus, gente. Deus, está lá, e nos atributos de Deus está dizendo soberanamente justo e bom, além do imutável, onipresente, soberanamente justo e bom. Então, eu estou aqui, sigo uma doutrina que eu sei que tem um Deus soberanamente justo e bom, e que o meu espírito é imortal. Então, tudo que eu estou passando não é nenhuma punição, porque esse Deus é puro amor. Ele não é um Deus punitivo. Então, a sua dor não é uma dor de punição, é uma dor de crescimento, é uma dor de auxílio. A gente tem que lembrar sempre disso. Nós estamos na doutrina, essa doutrina consoladora, que nos diz que Deus, soberanamente justo e bom, e que você está aqui para corrigir problemas que você repete. A outra questão, outro princípio é a pluralidade das existências. Então, você vai reencarnar diversas vezes, porque você não está se observando, porque você não está vendo onde é que você está falhando, porque nós, vou trocar, tá? Porque nós não estamos vendo onde nós estamos errando. Porque nós estamos nesses conflitos familiares. E quando eu falo familiares, eu estou pensando no pai, na mãe, no filho, mas eu estou pensando também no conflito de uma família universal na qual nós estamos inseridos. Porque nós somos inseridos em famílias, em lugares sagrados. O nosso lar é um lugar sagrado. O nosso trabalho é um lugar sagrado. O centro espírita é um lugar sagrado. A sua igreja é um lugar sagrado. Então, eu tenho que estar em paz, eu tenho que estar sem conflito em todos esses lugares. Então, vale a pena ver de novo, todo mundo relembrando, porque a gente vai precisar disso durante todo o trajeto. Tá certo? O negócio é chique, eu vou passar por ali. Então, vamos lá. Para organizar essa fala minha aqui, então não tem nada meu. Tudo eu tirei da literatura espírita, principalmente Livro dos Espíritos, Evangelho, obras básicas da codificação, que nós precisamos ler, nós precisamos ter contato com elas, e também das obras subsidiárias. O Consolador Prometido, que é uma psicografia de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, Chico Xavier, e também, e principalmente, 2 livros, né? Um que eu já conhecia, um que é Constelação Familiar, de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, que trata da constelação familiar, quando ela faz uma correlação dos astros que vigem no universo, né? Os astros menores giram atraídos pela força dos maiores, assim como os pais, as estrelas de primeira grandeza, cuja força gravitacional impõe-se aos seus filhos, na condição de planetas à sua volta.
ela faz essa relação. E ela diz também algo bem importante, que nos astros há uma harmonia perfeita. Só que nas famílias ainda não há essa harmonia em razão de sentimentos, das individualidades, em razão das experiências passadas que estão aqui para serem corrigidas, para serem ajustadas. O fenômeno é muito diferente, oscilando o equilíbrio conforme o desenvolvimento ético e moral de cada qual. E tem uma parte que eu botei ali que eu achei extremamente importante do livro, que ela diz assim: segundo Joana de Ângeles, o lar é o santuário da união, no qual se retificam situações penosas através do amor, pois é da lei divina que somente através do Espírito somente através do amor o Espírito encontra a plenitude, e a família é o local em que se aprimora esse sentimento, além da renúncia e abnegação. Esse livro, ele é todo psicografado por Joana de Ângeles, mas tem um outro livro que é esse aqui, que é da década de 90, se eu não estou enganada, do início da década de 90 do século passado, que é SOS Família. Nesse daqui são diversos espíritos, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, tem também Amélia Rodrigues. E esse livro aqui, eu gosto muito, muito mesmo, porque ele já começa fazendo uma diferenciação entre casa e lar. Quando ele diz assim, que a casa é a argamassa, a casa é o cimento, a casa são as estruturas. E o lar é a abnegação, é a renúncia, é o amor incondicional. Então ela faz essa diferença bem importante nesse livro. Também diz que lá é a renúncia, a dedicação, que eu disse, o silêncio, o zelo que se permitem àqueles que se vinculam pela eleição afetiva ou através do impositivo consanguíneo. Os dicionários dizem que família é reunião de pessoas sobre o mesmo teto ou reunião de pessoas com laços consanguíneos, né? Eu não trouxe esse conceito porque eu queria trazer conceitos mais voltados para a doutrina. E aí ela traz que família é o grupo de afins, bem como espíritos normalmente necessitados, nós, todos espíritos necessitados, alguns desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória, e que um dia fruirão as demoradas uniões do mundo espiritual. Ela não é só foco a família, não é só foco de lutas e problemas, mas também fonte geradora de felicidade. Nesse ponto aí, ela encontra com o que Kardec nos traz, quando ele fala sobre almas afins, né? E quando ele fala sobre almas que têm sobre espíritos que têm algum problema, que precisam voltar para reajustar. Quando ele diz assim: os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, então os espíritos afins, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, procuram-se. Frequentemente mesmo, eles seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando em conjunto para seu mútuo aperfeiçoamento. E o que eu acho interessante, antes de passar para a parte de baixo, é que algumas pessoas dizem assim: não sei se vocês já observaram, tem famílias que são tão unidas, que é tão bonito, e aí dizem que é no plano espiritual, quando elas estão programando o retorno, elas já sabem que retornarão juntas, mas também retornarão para corrigir. Para corrigir, uma vai ajudando a outra, sem tantos problemas, sem tantos desajustes. Mas o que eu acho interessante é que eu já ouvi uma vez uma pessoa dizer assim: eu acho que eu não tenho nenhum amor nesse mundo, nem da família, nem marido, porque era uma mulher falando. Eu acho que eu devo ter alguém lá do outro lado me esperando. E aí eu fiquei pensando, tem tanta gente que pensa assim: eu não tenho ninguém afim na minha família, ninguém que se relacione bem comigo. Aliás, eu não tenho ninguém que se relacione bem comigo na família, no trabalho, às vezes no centro estão me olhando de cara torta, né? E eu fico pensando, gente, essas pessoas já entenderam que precisam conquistar esses corações?
que os corações precisam ser conquistados para que eles se tornem afins. E aí, numa próxima encarnação, nós viremos juntos ali, ó, eu e Edna. Ó, Edna, não brigue comigo não, porque a gente precisa criar uma relação para a gente voltar e ter uma relação melhor ainda. Então, os corações precisam ser conquistados, gente. Então, se você está achando que é lá que você vai encontrar, lê do engano. Ninguém vai te receber lá assim, não. Vai receber porque lá é o desinteresse, o amor. Mas eu estou falando do jeito que algumas pessoas pensam. Como é que você vai ter uma festa? Como é que você vai ganhar uma festa surpresa de aniversário? Se você nunca se preocupou em fazer uma festa para alguém, se você nunca se preocupou nem de ligar para dar os parabéns a alguém, ou um grupo de pessoas, estão entendendo o raciocínio por onde é? Eu preciso conquistar para merecer. Então vem Deus, olha, Deus soberanamente justo e bom, estão lembrados, né, do começo. Deus, cujas leis soberanamente sábias, não faz nada de inútil. Quem faz de inútil somos nós. Deus é imutável. Pela reencarnação no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos, encontrando-se de novo em contato, tivessem a ocasião de reparar seus erros recíprocos. E aí vem Deus, permite que espíritos menos adiantados venham encarnar-se em famílias felizes. Sabe aquela sua família que você diz assim, nossa, aqui está tudo na paz, chegou fulano, já foi. Mas aí a gente vai conversar sobre isso. Venham encarnar-se em famílias felizes, unidas e homogêneas, a fim de que fiquem repletos de conselhos e bons exemplos no interesse do seu próprio progresso. Eles causam, por vezes, perturbações no meio, mas é lá que está a prova. Lá se encontra a tarefa. Sabe o que acontece? Às vezes a gente pensa assim, fulano desajusta a minha família. Mas e o meu papel? Que papel é que eu estou exercendo? Porque enquanto eu vejo fulano como o espírito, o ser que desajusta a minha família, é o meu filho, é o meu marido, é o meu irmão, a harmonia não vai existir. Porque eu preciso me modificar. Eu preciso entender que se eu não estou conseguindo modificar João José Maria, o outro, eu vou modificar a mim mesmo. E a partir da minha modificação é que, como exemplo e com paciência, eu vou conseguir modificar o outro. É porque o que acontece é que muitas vezes a gente quer ter muito razão. Sabe as discussões, quando a gente discute, nem falou mais nada, às vezes a pessoa silenciou, porque não quer mais discutir. Mas aí diz, não tinha nada o que falar, eu ganhei a disputa, eu ganhei a discussão. Dizem que Chico Xavier, um dia, não sei se vocês lembram, que a fila para falar com ele era enorme, né? Muito grande, as pessoas demoravam muito para conseguir falar com ele. Aí dizem que um dia tinha uma mulher muito brava, que estava muito brava, que já tinha muitas horas, vocês conhecem essa história, muitas horas esperando na fila. Quando ela consegue encostar em Chico, ela diz assim, que absurdo, eu estou mais de 2 horas aqui na fila, e dá 2 tapas no rosto dele. Naquele momento, Haroldo Dutra Dias que conta essa história. Naquele momento, ele recebe aquela agressão, e aí, na mesma hora, o Espírito Emmanuel aparece para ele, e eles se comunicam, eles não precisam se comunicar verbalmente. E ele diz assim, e ela diz, me dê logo um passe, me dê um passe agora, me dê um passe. Aí ele diz para Emmanuel, eu não tenho condições de dar um passe nela agora. Você não acha que eu tenho razão? Emmanuel disse, olha, Chico, razão você tem, mas ela tem necessidade. E ele foi dar o passe nela. Muitas vezes, quando nós discutimos, nós queremos ter razão o tempo inteiro. E aí nós discutimos mais e mais e mais. E não entendemos que aquela pessoa que está discutindo com a gente é uma pessoa que necessita ser ouvida, necessita de amparo, necessita de um abraço, é um necessitado.
Mas eu quero salientar também que nesse instante eu estava falando vocês, e depois eu disse nós. É porque é muito mais fácil a gente falar do outro do que a gente falar da gente mesmo. E quando eu falo assim, você está discutindo, você precisa entender que o necessitado é o outro, às vezes você também tem que entender que o necessitado pode ser você. Só que é muito mais fácil, como o João disse aqui na palestra, a gente ver o outro, porque está fora, do que o que está dentro. Então, muitas vezes, é você o necessitado. E é você que quer ter a razão. E você está tão envolto nisso, nessa energia, que não te deixa enxergar o bem, que você não consegue solucionar o problema. Então, às vezes, a gente precisa entender que os conflitos, os desajustes, eles acontecem não por causa do outro, mas por causa de nós mesmos. E uma coisa também bastante importante é que a gente entenda sempre o outro como uma pessoa que precisa ser ouvida, a gente precisa se colocar no lugar do outro. No momento em que você está na sua casa, gente, é extremamente difícil mesmo. Você está na sua casa, você fez tudo que você pôde. Você arrumou, você cuidou, você viu que não tinha sabonete, você viu que não tinha detergente, você arrumou tudo, você levou o menino em médico. E aí chega alguém e diz assim, você não faz nada o dia inteiro. E aí aquilo sobe, e aí você reage. No momento que você reage, aquela questão que poderia ser resolvida de várias outras formas. Qual, Carla? Um dia você podia deixar tudo sem fazer, para a pessoa perceber que precisa ser feito. Você pode conversar, pode simplesmente se calar, e em outro momento você dizer, nossa, eu fiz tal coisa, em outro momento. Porque naquela hora que a pessoa fala isso, às vezes ela não está nem bem. E aí você reage, e aí vem a grosseria, ali começa o conflito, ali começa a confusão. Então, o grande problema também é essa questão da reação. Nós reagimos o tempo inteiro, ao invés de nós agirmos. Nós reagimos. Eu assisti ao filme de Madre Teresa de Calcutá outro dia, e tem uma passagem que ela faz assim, ela vai entregar, ela reúne várias pessoas, chega uma época que inicialmente ela começa a dar 10 mil, 20 mil alimentações por dia às pessoas. E um dia ela vai pedindo às pessoas os alimentos, e ela pede um fornecedor. E esse fornecedor entrega muitas sacas de várias coisas. E ela não tinha o dinheiro para pagar, porque ela primeiro recolhia para depois pagar. Mas ele diz que ele tem necessidades também, que ele tem família e que ele precisava recolher aquelas sacas. Só que ele deixa 2 sacas, eu acho que uma de arroz e outra de farinha. E aí, quando ele está saindo, ele encontra com ela. E ele diz assim, eu deixei 2 sacas para a senhora. Ela pega no rosto dele, que ela tinha o hábito de pegar no rosto, e diz, Deus te abençoe, meu filho. E ele disse, a senhora não vai brigar comigo? O tempo inteiro ele falava e olhava para ela, achando que ela ia reagir. Aí ela disse, Deus te abençoe, meu filho, pelo que você fez. Muito obrigada pela doação que ele fez. Então, muitas vezes, a pessoa está esperando que a gente reaja, e no momento que a gente simplesmente age na paz, na tranquilidade, a gente consegue desarmar a outra pessoa. Mas a gente vai continuar falando. Então, eu coloquei aqui, propositalmente, o símbolo do amar, não sei se vocês identificaram, a família oscilando. Porque é isso mesmo, a gente oscila. Tem dias que você está em casa, você acha que está tudo às mil maravilhas. Nossa, minha família é incrível. Acontece alguma coisa e aí vocês acham que vocês estão em baixa. Depois vocês estão bem de novo. Mas o que acontece, eu botei 2 famílias bem, e 2 imagens bem e outra representando uma situação em baixa, propositalmente, para a gente entender que é muito melhor a gente estar sempre no bem. E como é que eu faço isso? Você tem que lembrar do Evangelho. O Evangelho é a receita.
Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus, que vos oferece a ocasião de vencer para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando saído do turbilhão do mundo terreno, entrardes no mundo espiritual, sereis ali aclamado como soldado que saiu vitorioso da refrega. Gente, o tempo inteiro, o que está dizendo ali? Nós somos espíritas, nós entendemos que nós vamos desencarnar e que lá nós vamos entender, no mundo espiritual, o que foi que nós conseguimos corrigir, o que foi que nós conseguimos alcançar. Então, muitas vezes, a gente vem com um filho com muito problema, como hoje uma aluna hoje falou, que tem uma questão muito séria com o filho. É o pai. Então, são situações que ali está dizendo que ao invés de você se queixar, você tem que agradecer e ali abraçar aquela situação. Carla, mas isso é extremamente difícil. Difícil não. Difícil é prova de concurso que você se inscreve e vai fazer e não estudou. Ali deu branco, você não sabe nada. Isso é difícil. Essas questões são trabalhosas. Dão trabalho. Vão fazer você chorar. Você vai chorar. Você vai achar um momento que você não sabe o que fazer. Mas você vai pedir a Deus orientação que o caminho vai chegar. A primeira coisa eu já falei. A automodificação. Você tem que se modificar. Então, o caminho vai aparecer. É isso. Em momento nenhum, a gente pode se desesperar, nem abandonar e se coloque no lugar do outro. Se você tem um pai muito doente, e aí, um exemplo, se você tem um pai muito doente e ele de repente precisa ficar na sua casa, o que vai acontecer? Você vai sair da sua zona de conforto. Sabe? Você não vai poder dormir todas as noites. Você vai ter que fazer com ele como ele fazia com você, ou como sua mãe fazia com você. Você vai ter que acordar no meio da noite para cuidar. Você vai ter que levar ao médico. Você vai ter que ver horários de remédio. Você sai, porque aquilo ali, se você veio com aquele pai, se você veio com aquela mãe, é porque são situações que você precisa corrigir. E se você está tendo a oportunidade, acolha essa oportunidade e agradeça a Deus. Porque assim, quando você chegar no mundo espiritual e que você entender que era aquela a sua missão e que você cumpriu sabiamente e amorosamente, você vai se sentir muito feliz. Ou então, você vai ficar desesperado querendo uma nova chance, que a fila está grande, para você fazer novamente essa correção. Aí vem a história da cerca, que a família... Tem uma história de uma cerca, vou só resumir ela aqui. Uma pessoa vinha numa família, aí tinha um terreno e disse, olha, essa cerca está para cá, eu vou chegar um pouquinho para lá, e rouba um pedacinho da terra. A pessoa, a dona do outro terreno, vai lá e mata ele que empurrou a cerca para lá. Ele desencarna e dizem, olha, você fez isso, tal, e agora você vai ter que voltar naquela família para vocês corrigirem isso. Volta na família do outro lado da cerca. O que acontece? Ele vai ver a cerca mais para lá, empurra a cerca para cá. E aí, novamente, é assassinado. É Humberto de Campos que conta. E aí, quando ele desencarna novamente, olha, você vai voltar na outra família. Então, fica nessa. Chega um momento que o benfeitor diz, olha, você vai reencarnar agora, mas, pelo amor de Deus, não toque na cerca, mas não. Não toque, não, para ver se a coisa vai evoluir. E aí ele volta. Quando ele volta, o irmão dele que quer pegar na cerca e quer, não, essa cerca está errada, tá mais... Ele, não toque nessa cerca, não toque. E aí, depois de muito cair, depois de muito errar, depois de muito voltar, é que ele começa a entender. Então, nós já caímos diversas vezes. Nós estamos errando o tempo inteiro e vamos continuar errando, porque esse é o processo de aprendizagem. Mas que nós erremos e que nós corrijamos na mesma hora. Que a gente reflita o que foi que a gente fez de errado, como Santo Agostinho ensina ao dormir. E que a gente tente corrigir no outro dia.
Eu estou nesse exercício tão forte que às vezes eu acho que eu estou me cobrando demais. Até fico incomodando o povo falando. Eu não aguardo, não consigo esperar a pessoa da outra vez. Então, vai chegar um momento que você vai começar a se sentir bem. Na mesma hora, você vai corrigir. É um processo. É lento. Você já está aqui há quantas encarnações? Quantas fazendo o mesmo erro? Vamos tentar corrigir. Essa é a nossa oportunidade. Aquele parente difícil que você está pensando nele aí. Abençoa, bichinho. Abençoe, se abençoe. Tá bom? Então, assim, a caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo que estáis encarnados no momento. Saiu na Revista Espírita, de 1860. O espírito Roseli, se eu não estou enganada, disse que suportar o outro é caridade moral. Gente, quando eu li isso, eu fiquei tão feliz, porque eu dizia assim, eu achava que eu estava errada. Porque eu dizia assim, eu não consigo. Aí eu dizia, não, primeiro eu suporto, depois eu entendo. E aí eu vou criando um vínculo, como André Luiz fala nos Mensageiros. Você não vai, de repente, amar o inimigo, não. Mas você, aquela pessoa que naquele momento você acha que é inimigo, mas você vai construindo, é uma relação de construção. Então, você suportar, sabe aquela pessoa que está te fazendo muito mal, você suportar e não reagir a essa pessoa é caridade, gente. Está lá, não sou eu que estou dizendo, não. Está lá escrito na Revista Espírita de 1860. Caridade moral. O livro, a codificação também traz essa questão do suportar como caridade. Então, a gente precisa fazer esse exercício. E aí do suportar, vem os outros degraus. Eu já disse, a gente suporta, e aí vem o perdão, a necessidade do perdão, porque para você suportar, o perdão tem que estar o tempo inteiro no seu coração. E aí você vai chegar um momento que aquela situação já não mais te atinge, já não vai mais te atingir. Então, se você tinha esse problema de chegar num determinado espaço e achar que está todo mundo olhando de cara feia para você, às vezes é uma questão psicológica, um tratamento com um profissional também é importante, a gente não pode deixar de falar. Mas, às vezes, são questões que você pode trabalhar em você. Você diz assim, olha, como é que eu estou olhando para essas pessoas? Por que eu acho que essas pessoas estão me olhando dessa forma? Então a gente começa a se questionar, a gente começa a ver onde é que a gente está errando. E aí, Joana de Ângeles, tanto no livro SOS Família, quanto no livro Constelação Familiar, ela diz que tem uma outra superação, né? Outro remedinho, né? Remedinho é uma palavra minha. Uma outra coisinha que você pode fazer em casa, que eu acho que aqui quase todo mundo faz, se não todo mundo, que é o Evangelho no Lar. Que ela traz nos 2 livros e a gente sabe o quanto é importante o Evangelho no Lar. Uns minutinhos, né? Uns minutinhos para reflexão, uma boa leitura, a leitura do Evangelho, a leitura aqui, se você... Ali, o Felipe já levantou a mão. Falar em Evangelho no Lar, porque a Proedna ensina na evangelização. Então, gente, Evangelho no Lar é necessário. Então, nos protege o nosso lar, protege a nossa vizinhança. Ela também diz, protege a nossa família. Ah, mas ninguém lá em casa quer fazer. Faça. Eu coloco uma cadeira na minha frente e fico falando. Quando eu não faço com a minha mãe, eu falo sozinha, né, com os bons espíritos que estão ali. Mas faço. E é uma prática que a minha é há pouco tempo, alguns meses. E, gente, é sensacional. A energia. Então, a gente precisa tomar alguns cuidados. Então, outra coisa também, para além do Evangelho no Lar, é se você sentiu que naquele momento a pessoa busca o problema, busca o conflito, a oração, gente. Melhor remédio, a oração. Não precisa ficar sem nenhuma crítica às demais religiões, não precisa repreender a pessoa ali na hora que ela está gritando com você, não, porque senão você vai irritar mais. Ore,
mentalmente. Afaste-se, ore, porque eu trabalho numa escola e os meninos têm o hábito, os meninos que são da religião protestante, é um fato isso, eles têm o hábito de fazer essa coisa do repreender. Eles gostam muito, qualquer coisa a mais, se falarem sobre candomblecismo, se falarem qualquer coisa que eles achem desagradável, eles fazem isso. O que eu estou falando é que quando a gente tem certas atitudes, ao invés de a gente melhorar a situação, a gente pode piorar. Então, a gente só tem que ter cuidado. Então, ela diz ali, acorda o sol do Evangelho em casa. É preciso a gente acordar o sol do Evangelho. Ela está se referindo ao Evangelho no lar. E aí, tem um livro consolador, que quem ainda não leu, tem em PDF, vocês podem ler, eu recomendo. Excelente, várias questões respondidas pelo Espírito Emmanuel, e uma delas é a 110, quando ele diz: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? E aí, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Somente o lar pode edificar o homem na sua grandiosa tarefa de cristianização. Então, gente, o tempo inteiro você vai ler na literatura que é o lar. As pessoas que estão mais próximas, amai o próximo. Os mais próximos de nós estão na nossa família. Eles são a nossa escola, eles são os nossos degraus, os nossos primeiros. Porque quando você chega na grande família universal do seu trabalho, eles também... Você não está naquele trabalho por acaso. Não existe acaso nos desígnios do Senhor. Você não está aqui no amar por acaso. Então, todas essas são famílias, são familiares que você precisa aprender a conviver. Então, eu trago um conceito também de Raul Teixeira, que é um palestrante espírita e professor que eu gosto muito, eu particularmente gosto. E ele diz assim, que a família é uma oficina de aprendizados. Eu fiz uma palestra aqui à tarde em que eu disse isso, que a família é uma oficina de aprendizados. E eu fiz uma pergunta: o que você leva para a oficina? É o que está bom? Não. É o que está com defeitinho. Às vezes está com defeitão. É o que não está bom, é o que precisa de conserto. Então, se ele diz que a família é uma oficina de aprendizados, a gente tem que entender que nós estamos, assim, com aquele defeitinho, porque aqui não tem anjo. Ainda não. Fomos criados para sermos anjos, mas ainda não somos. Estamos cheios de defeitinhos e o nosso lar é uma oficina para que nós nos corrijamos. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Somos espíritos imortais e vamos voltar quantas vezes forem necessárias se nós não corrigirmos agora. É fato. Então, ele diz que a família é uma oficina de aprendizados. E aí, Santo Agostinho lá, no Evangelho, se eu não estou enganada, diz assim, a ingratidão dos filhos e os laços de família. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Gente, por que de todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração? Você vai se zangar com um rapaz, eu sempre dou o exemplo do vendedor de picolé, eu não sei por quê. Você vai se zangar com um rapaz que vendeu picolé porque ele estava mole ali fora? Não, gente. As provas mais duras, as mais penosas são as que afetam o coração. Nós nos magoamos muito mais com as pessoas que nós mais gostamos. Porque nós somos gregários, nós vivemos em grupo. E quando você tem relação, quando você está em família, essa família é quem mais vai te magoar. É porque com quem você mais tem contato. É porque é com quem você mais ama. E quanto mais você ama e a pessoa te faz alguma coisa que você achou que é ruim, mais você vai se machucar. Mais você vai achar desagradável. Mais você vai sofrer. E aí, o que eu faço?
eu compreendo, eu reflexiono e eu vou procurar a melhor solução para aquele problema. Eu só não posso reagir, eu vou ter que agir sobre aquele problema. Eu não posso reagir, que aí eu vou aumentar o problema. Entenderam por que a gente sofre tanto? Porque eu briguei no trabalho, eu briguei ali, mas não... mas o meu marido me disse isso, o meu filho falou aquilo. Como é que pode dizer um negócio daquele para mim? Porque você que está mais perto dele. É você que tem uma relação mais próxima. As relações do coração são as que mais doem. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Não sou eu que estou dizendo. Está lá, Evangelho segundo o Espiritismo. E aí vem a questão 775. Gosto. O Livro dos Espíritos, capítulo 7, da Lei de Sociedade, Laços de Família. Qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um aumento do egoísmo. E aí tem um capítulo no Livro dos Espíritos que fala só sobre o egoísmo, onde ele diz assim, que o egoísmo é a fonte dos vícios, enquanto a caridade é a fonte das virtudes. Mas por que egoísmo? Porque, segundo a codificação, segundo os bons espíritos que respondem, o egoísmo está em todos os outros vícios. E aí eu pergunto para vocês já realmente pararam para pensar o que é o egoísmo? Porque muitas vezes a gente pensa assim, o egoísmo é só a questão material, do dar. Então eu trouxe uma historinha para vocês. Gosto de história. Trouxe uma historinha para vocês. Sabe os contos zens? Esse conto que tem sempre um sábio e um discípulo que quer ser sábio, né? Então tem uma história que é assim. Tinha um sábio que ia escolher um novo discípulo para ficar no seu lugar. Que ia escolher entre os seus discípulos alguém para ficar no seu lugar. E então, um discípulo ele vai visitar na cidade de um dos discípulos. Esse discípulo era um homem, era um rei. Não era um homem comum, era um rei. Era um rei daquele lugar. Mas o sonho desse rei era ser sábio. E aí o sábio pensa assim, poxa, como é que eu posso dizer para ele que ele não tem ainda todas as características que eu preciso para que ele assuma o meu lugar? E aí esse homem vai ser visitado pelo sábio e as pessoas, recebem, dizem ao sábio que ele é um rei maravilhoso, que ele dá muita comida, que ele não deixa faltar nada para ninguém, que ele é incrível. E aí o sábio diz, eu vou fazer uma palestra. E o sábio começa a falar sobre o egoísmo. Fala, termina e senta. E aí ele vai junto do sábio e diz assim, senhor, mestre, eu não entendi direito o que é egoísmo, não. O senhor pode me explicar? Ora, ele, o homem que dá tudo, vai entender o que é egoísmo? Aí o mestre disse, agora. Disse assim, olha, você é um bobo. Você é isso, é aquilo. Como é que pode? Quer ser sábio, não sabe nem o que é egoísmo. Que absurdo, que homem burro. Olha aqui, você está pensando que está falando com quem? Eu sou o rei. Aí está o egoísmo. Então, no momento que ele consegue se desprender dos bens materiais, mas não consegue se despir de ser rei, ali da personalidade de rei, eu sou rei, eu mando, então me respeite. Nesse momento, entende-se que ele ainda não deixou de ser egoísta. Então, muitas vezes, a gente precisa se desprender disso. Aí eu volto para a questão da razão, sabe? Eu estou com a razão, me ouça. Você pode calar a boca um minuto para me ouvir, porque eu estou falando, eu estou com razão? Pronto. Onde é que está
a sua caridade de entender naquele momento que o outro é necessitado. Se despir do egoísmo que está em você. Então a gente precisa entender essa necessidade que às vezes a gente não enxerga que tem de despir-se do egoísmo. E se a gente não consegue fazer esse exercício de retirada do egoísmo da nossa vida, a caminhada ainda vai ser por longas reencarnações. Não estou dizendo que é um castigo reencarnar, eu só estou dizendo que a gente vai dar uma paradinha. Não vai progredir tanto quanto poderia, quanto deveria. Certo? Então, recrudescência do egoísmo seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. E aí eu botei uma família. Uma família. E uma pergunta. Estamos aqui todos juntos para escolher novamente. Estamos para reencarnar. Pensem que vocês são espíritos imortais e agora não estão nem encarnados. Vão encarnar. Vão reencarnar. Vou dar a vocês alguns segundinhos para vocês pensarem. Quem é que vocês não colocariam nessa casa? Vocês vão arrumar a sua casa. Quem você teve esse direito. Olha, não estou dizendo que é assim. Eu só estou dizendo que você teve esse direito. Olha, vem para a sua casa ali quem você quiser. Quem você tiraria ali? Não fale não, pelo amor de Deus. Só pense. Pensou? Quem você tiraria? Pois recoloque essa pessoa lá. Porque senão vai por água abaixo tudo que eu acabei de dizer. Você precisa dar graças a Deus que essa pessoa foi colocada ali para você crescer. Então coloque de novo, meu irmão, pelo amor de Deus. Tire não. Viu? Tire não. Por quê? Receber essas pessoas que vocês pensaram como irmãos. Ajudai-os. E mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo do naufrágio os que, por sua vez, poderão salvar outros. Então, esqueçam essa ideia de que é um fardo, porque todo mundo sabe que a gente só tem a prova que consegue aguentar. Então, entenda de uma vez por todas que aquela situação é uma bênção na sua vida, mesmo que seja difícil de acreditar no que eu estou falando. Mas não acredite em mim, não. Acredite em Deus e acredite na codificação. Confie em Deus e leia. Busque a codificação. E aí você vai ter muitas respostas que às vezes a gente fica com a cabeça, sabe, fervilhando de perguntas. Então, Deus não faz, como eu disse, Deus não faz das provas superiores às forças daqueles que as pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se isso não se verifica, não é por falta de possibilidades, mas por falta de vontade. Muitas vezes a gente diz que a gente não tem como. Mas se a gente parar para pensar realmente, a gente vai ver que a gente não tem tanta vontade assim de corrigir. Porque quando a gente tem muita vontade, a gente sempre dá um jeitinho. Pense na vontade quando você está com vontade de comer alguma coisa. Sabe aquele churros delicioso que é uma fritura que engorda? E que quando você está com vontade, mas não é todo lugar agora que está vendendo. O primeiro lugar que você vê, você desce, você atravessa a rua, você vai comprar para satisfazer a sua vontade. Então, às vezes, a motivação é que está lhe faltando. E quando você não cumpre, e quando você não corrige, vem a dor. E a dor nos pega a cachorro, não é, dona Gil? A dor nos pega a cachorro, como disse Chico Xavier. Conhecem a história? Chico Xavier disse que tinha uma ovelha, tinha um pastor que estava levando o seu rebanho. Tudo bonitinho, as ovelhinhas ali, uma atrás da outra. De repente, uma ovelha danada, sabe aquelas virada no modo de coentro, sai correndo e entra no mato. O pastor tranquilamente guarda as ovelhinhas no canto, vai no mato, se embrenha no mato, se enche de carrapicho, se corta na tiririca
pega a ovelhinha e bota no rebanho. Continua. De repente, a sapeca sai de novo, achou um matinho, correu. E aí o pastor guarda as ovelhinhas, vai lá no matinho. Dessa vez não tinha nem tiririca. Ele pega a ovelhinha, bota no rebanho e segue. Na terceira vez que a ovelha foge, ele pega o cachorro e solta atrás dela. E aí o cachorro, pega e bota ela de novo no rebanho assim, mordendo, o fundinho da ovelha, mordendo. E ela vai sentindo dor e vai caminhando, e se junta ao rebanho. Muitas vezes é isso que acontece com a gente. A gente não caminha pelo amor, pela dedicação, pela compreensão. A gente vai caminhar pela dor. E antes que caminhemos pela dor, é melhor que entendamos de vez que precisamos caminhar dentro do amor, dentro do bem, dentro da paciência, dentro da paz. Certo? E aí, por falar em paciência, em paz, Joana de Ângeles diz que paciência é a ciência da paz. Então, como disse nesse instante, a gente precisa praticar essa paciência, essa ciência da paz. E aí eu trouxe para alguns exemplos. Gente, a gente, como disse Divaldo Franco, a gente não precisa ser Madre Teresa de Calcutá para a gente exercitar a paz. Apesar de seguir o exemplo, é sempre bom. Mas a gente tem que lembrar, em primeiro lugar, o nosso mestre maior. Quem é o nosso mestre? Jesus. Jesus, símbolo de paz, de amor. Então, lembra quando eu falei que difícil é prova que você não sabe? Prova que você não teve um bom professor para te ensinar. Nós temos Jesus, o mestre, que já nos deu todos os passos a serem seguidos pelo Evangelho. Então, que sigamos esse passo. Madre Teresa de Calcutá, ela dizia assim, sorria. Ela, quando fundou a missão, a Congregação das Missionárias da Caridade, ela dizia para as meninas, que estavam lá com elas assim, vai fazer a caridade, sorria em primeiro lugar. Sorrir já é uma caridade. Você receber um auxílio de alguém que sorri para você, já é caridade. Exercitemos isso. Isso é paz, gente. Quando Divaldo Franco traz a questão do lar, do movimento Você e a Paz, eu estava ouvindo que ele disse assim, que quando ele fez 70 anos, mais ou menos, ele resolveu contribuir para essa paz do mundo. Então ele faz assim, juntou um grupo de amigos para falar com as pessoas não sobre essa paz do parado, do quieto, mas a paz que te movimenta de dentro para fora, atingindo o mundo. Então ele primeiro foi nas escolas, não deu muito certo, e aí ele lembra de Castro Alves, que disse, a praça é do povo como o céu é do condor, como o céu é das árvores, e ele começa a fazer esse movimento nas praças, e aí dá muito certo. E nesse movimento, primeiro que ele chama de você e a sua paz, é quando ele diz que você primeiro se transforma, modifica-se, traz a tolerância, traz o amor, traz o sorriso para o próximo, se transformando e transformando todo mundo que está ao seu redor. Você vai transformar todos que estão à sua volta. Porque eu não sei se vocês já perceberam, quando a gente começa a se autotransformar, as pessoas dizem assim, poxa, você mudou. E a partir do momento que ela diz assim, você mudou, ela já não vai agir com você da mesma maneira. Porque ela já entendeu que você mudou e que você quer mudança para si e quer mudança para ela também. Então você precisa estar em paz. Porque eu não posso cobrar do outro o tempo inteiro. Eu não vivo em paz, me dê a paz, eu preciso de paz nessa casa. Mas no momento que eu grito assim, eu não estou exalando paz.
Então eu preciso primeiro ser o exemplo, eu preciso tolerar, eu preciso demonstrar essa paz, esse amor que está em mim, para depois eu entender que eu vou colher esse amor e essa paz dos demais. E aí eu não preciso nem falar de Chico Xavier, né? Chico Xavier, ele dizia que as pessoas viam nele o Evangelho. Então, o comportamento dele já estava de acordo com o Evangelho. Tem várias historinhas, várias. Tem uma que diz que ele foi comprar tomates e que ele pegava um estragado, um bom, um estragado, um bom. Aí dizia, pô, Chico, por que você está fazendo assim? Ele, sim, se eu pegar todos os bons, quem vem depois? Vai pegar o quê? Então, olha o nível de pensamento no outro. Eu estou fazendo isso todos os dias? Ainda não. Vocês, não sei. Mas a gente vai devagar, né? Um dia a gente chega no tomate, no pimentão, a gente vai devagar. A pasta de dente está acabando, divide, gente. Deixa um pouquinho para o outro que está depois de você, não esprema todo não, senão ele vai ter que cortar e passar ali o negócio a escova no tubo. Então a gente tem que começar a pensar das pequenas coisas, para depois as grandes coisas, as grandes transformações. A grande transformação, como você ser xingado, e você respirar e não reagir. Em outro momento você conversar com a pessoa e fazer com que a pessoa entenda e te peça desculpas. Então a gente não vai começar. Para o dia chegar, a noite é longa. Para a noite chegar, o dia é longo. Estou no tempo, né? Estou chegando no tempo, né? Mas já acabei. Então, eu tenho aqui que eu não li, né? Então, na família, os choques da renovação espirituais criam lampejos de ódios que pode se converter em clarões convite à paz. Não percas a oportunidade de semear dentro de casa a paz. Aí em SOS Família tem lá, o lar é a escola do exemplo, onde lamentavelmente se vive reagindo. Vive-se de reações em cadeia, já raramente se para agir. É o que eu falei. Então você precisa agir e não reagir. Porque cada vez que você reage, vai ter mais confusão, e a outra confusão vai trazendo a outra. Ui, como é que... Calma, falha técnica. Então, eu trouxe aqui... Eu poderia cantar para vocês, mas não vou cantar porque o coral pode me convidar e agora eu estou sem tempo. Então, eu vou botar aqui para vocês ouvirem um pedacinho de uma música que eu gosto muito e que eu gostaria de encerrar, discutir, falar sobre ela e... Tudo bem? Aqui? Fiz alguma coisa errada? Aqui, só um pedacinho. Mais que uma lembrança, sem a luz que ela traz, já não se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens e fazer irmão, estendendo a mão, só o amor. Mundo que já se fez e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Então, já é hora, gente, de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Porque só o amor muda o que já se fez. Com amor você vai conseguir corrigir tudo que foi feito. E a força da paz junta todos outra vez. Nada como estar em paz, fazer as pazes, pedir perdão. Venha, já é hora de acender a chama da vida, fazer a terra, a nossa família universal feliz, fazer a nossa família de laços consanguíneos, de laços de amizade,
a nossa família no centro, a nossa família na rua, a nossa família no trabalho feliz. Muita paz para todos. Muito obrigada.